A nova mídia de One Piece chegou, e decreta que chegou para ficar, com a autoridade de um rei para os live actions e as próximas levas de projetos similares. A previsão positiva deu muito bom, e é disso que a gente vai falar após a vinheta. Fala Espardaco, de um piercing, aqui quem fala com vocês é o Gustavo, esse é mais um vídeo do Universo OP. Eu tô aqui meio baqueado ainda até agora, que eu virei à noite, né, como eu falei ontem que ia fazer, pra poder assistir o live action, e, uau, eu não poderia ter tido escolha melhor, né. Cara, meu Deus do céu, cara, eu berrei tanto, eu ria tanto. E sabe quando você tá muito empolgado com uma coisa e aí você consegue só ficar assim o tempo inteiro? É mais ou menos por aí o que aconteceu essa madrugada, sabe? Nossa, eu tô até agora meio incrédulo ainda, porque é simplesmente maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. Tem pontos negativos, pouquíssimos, e tem alguns pontos positivos. Eu vou falar positivos e negativos. Vai chegar, como são muito mais positivos do que negativos, claramente vai chegar uma hora que eu só vou falar de coisa boa, mas aí vai fazer o quê? Culpe a Toei, culpe a Netflix, culpe a Shueisha, culpe o Oda. Esse vai ser um vídeo sem spoilers, porque a questão dos spoilers vai ser em vídeos em que eu vou comentar separadamente sobre episódios e episódios, ok? Então, vamos começar. O primeiro ponto é a fidelidade absurda, sem se descolar de uma realidade que você não consiga imaginar sob algum aspecto. Os fãs não serão traídos e os não fãs não serão espantados. É um mundo muito fantástico, muito maluco, até mesmo bastante bruto e ao mesmo tempo de diversão extrema e carismática que não vai te deixar tirar o olho da tela tão facilmente. Seja pelo vislumbre aos detalhes nos personagens, nos cenários, nos itens, nas decorações, ou pelo TDAH que vai te fazer viajar e pensar no quão trabalhoso deve ter sido criar tudo aquilo com a qualidade que vemos no final do produto. Tem umas perucas que desafiam a linha tênue da caricatura? Tem. Aquela coisa pitoresca que tu vai falar, ia lá? Tem. Porém, você já vai comprar aquela doideira tão imediatamente após o início que a importância que você vai dar para isso é a mesma de quando se tem a lua cheia. Uns vão parar para olhar e outros vão aceitar como parte dos detalhes das noites. E isso é muito importante porque não tem como você adaptar uma obra como One Piece e fazer ela ser aceita pelas pessoas que já acompanham, que é uma quantidade razoável de pessoas que vai estar olhando essa experiência nova, dessa nova mídia, sem existir essa fidelidade. Essa fidelidade ela precisa existir. Tem diversas obras live actions aí que tentaram seguir uma linha diferente disso. E bom, a gente conhece a fama dos live actions, né? Que é a de não ir tão bem. Tem live action que você consegue moldar isso um pouco melhor, consegue fazer isso de uma forma um pouco mais flexível? Tem, mas não é o caso de One Piece. Indo para um ponto negativo aqui, os episódios mais fracos para mim seguem como sendo os episódios 3 e o episódio 7, onde o ritmo poderá te fazer dar algumas pescadas, dependendo do seu nível de sono acumulado pela ansiedade de ver um live action tão prometido. Não são ruins, tão pouco inúteis, apenas possuem uma queda de ritmo brusca demais para uma aventura que está alucinante demais. Ambos possuem momentos que serão destacados sempre, principalmente se tratando do episódio 7, mas você pode ter uma baixa momentânea aí de dopamina enquanto os vê, certo? Eu poderia inclusive dizer para você que isso é uma característica por conta do episódio conter flashbacks, mas não. Eu não posso falar isso porque o episódio 4 é o episódio que vai apresentar o flashback do Zoro de uma forma um pouco mais ampla e, cara, pra mim é um dos melhores episódios da série, sacas? O episódio 1 e 2 vão ter flashbacks do Luffy e pra mim são ótimos. E você tem episódios como o episódio 6, que é o episódio onde você vai conhecer o passado do Sanji e você não vai se sentir entediado. Na verdade, pra mim foi
uma das melhores apresentações de flashbacks que eu já vi, tá? Foi muito boa. Nossa, a fotografia tava linda nesse flashback. Indo para mais um ponto positivo, e esse eu vou falar um pouco mais de forma ampla, né? Vamos falar das atuações dos personagens, gente. Uau! Uau! Pra mim, uma das maiores surpresas da série é inevitavelmente as atuações. O que eu ouvi de pessoas dizendo que o Inaki não ia se dar bem não foi brincadeira. E fazia sentido os apontamentos, principalmente se você se basear nos momentos divulgados pela Netflix e pelos papéis do Inaki em outras séries, que geralmente eram mais dramáticas, depressivas. Aqui ele se destoa completamente. O garoto é praticamente uma impressão física do próprio personagem, seja nas expressões, seja nas conclusões, seja nas atitudes, nos trejeitos, na forma como ele parece iluminar o ao redor como um sol em esplendor. Tá? O Inaki, aqui, ele me surpreendeu muito, sabe? Eu tinha, né, expectativas sobre ele conseguir se dar bem, só que ainda assim eu tava tentando manter sempre no... Olha, a gente não conhece tão bem ainda o garoto, a gente não sabe como vai ficar o projeto no geral, então vamos tentar ser um pouco mais pé no chão. Cara, não, pode ir com expectativa, porque é uma releitura de um Luffy um pouco mais real, só que ao mesmo tempo completamente... Gente, você vai ver o Luffy. Cara, você vai ver o Luffy em cada momento do Inaki. A partir do momento que ele entra na tela, sabe? A chegada dele, você já vai ver o Luffy. É bizarro, assim. Você não vai nunca mais, depois de assistir essa série, conseguir enxergar qualquer pessoa fazendo o papel dele. Nunca mais, sabe? O Inaki é o Luffy. Eu fiquei impressionado. Cara, foi a maior surpresa de todas da série pra mim. De verdade mesmo. Todos eles são extremamente competentes, mas o Inaki, ele tem ele não... É uma personalidade com alterações que não exclui a essência do Luffy em si. A essência do Luffy tá ali, sabe? Você tem alguns traços que foram excludentes, mas por questões lógicas realísticas, sabe? Não porque, mudaram... Não, você vai ver o Luffy ali perfeitamente. Então você consegue traduzir o Inaki, a atuação dele, como um sol esplendor, como algo fantástico e algo empolgante. Todos os chapéus de palha são muito bons. O Mackenio, se já era meu queridinho antes, hoje então você tá maluco. O que é aquilo, cara? Uma identidade afirmada ao personagem, uma presença, as farpadas, as contenções e o que tem pra falar da coreografia. Não só vemos um trabalho excelente de produção, como as boas e velhas arrastadas no chão que o Mackenio adora fazer. Fazem parte de um estilo próprio do próprio Mackenio, que ele sempre acaba mostrando em algum momento nas produções das quais ele faz parte. É magnífico, é experiente, é impressionante. Ele é um fenômeno, cara. O Mackenio, ele é um fenômeno. E é interessante isso, porque você olha o material promocional, você olha as entrevistas com eles, você vê que ele é bem mais reservado, mas você... lembra muito o Zoro do começo da série, que era um Zoro menos fechado e um pouco mais conversativo, né? É aquele Zoro, sabe? Não mudou quase nada, cara. Quem falar pra você, ai, nossa, acabou com o meu Zoro, cara, não acabou. Ele remodelou o Zoro, ele esculpiu a imagem do Zoro, sabe? Muita gente vai virar Zorotarde pela série, sabe? E eu me incluo nisso. Quem acompanha os outros vídeos no canal sabe. Eu não sou aquele cara que vê o Zoro, meu Deus, religião, Zoro. Na série você vira Zorotarde, cara, não tem como. A Emily Rudd, sabendo do peso que estava sobre os ombros dela pro lendário momento do final do episódio 7, ao qual todo fã já sabe do que eu tô falando, sempre se mantinha cuidadosa à relutância. Aquele olhar sincero de dúvida de seu caminho, do questionamento em cima do muro, em entender que ela pode estar errada na sua visão pré-estabelecida de mundo, alinhada às suas experiências passadas e até os acertos que parecem às vezes fazer com que no fim ela não esteja tão errada assim quando vê alguém que soa extremamente despreparado para tudo provar para ela isso, mas ao mesmo tempo que consegue completar coisas das quais ela mesma não consegue.
E é louco, porque parece que eu tô falando da personagem da Nami, quando na verdade eu tô falando do que a própria atriz consegue transparecer na cena. Com o olhar, com o jeito, com a forma como lida com aquilo, deixando tudo cada vez mais interessante e intrigante. Você sabe que ela esconde algo e também sabe que o que ela esconde pode ser a chave para você entender que ela é mais de uma vítima do que alguém que tem de fato controle sobre tudo. Jus ao título, intrigante, misteriosa e autoritariamente presente. Ela é bonita, ela é atraente, ela é independente. E ela luta muito bem, tá? Isso pra mim, assim, foi algo que a série acertou muito. A Nami do live action é o sonho de Nami que os fãs da Nami têm no anime, por exemplo. Cara, ela luta muito. É muito legal. E as coreografias, nossa... Cara... Nossa, tá... Ah, meu Deus. E o Taz Skiller, hein? O Taz Skiller é meu novo queridinho, né? Ele é doce, ele é sedutor, ele é firme, cativante, chamativo, envolvente, misterioso, de atitude. Eu nem consigo diferenciar qual característica aqui faz parte do ator e quais eu falei que fazem parte do personagem, porque é como se o próprio Sanji estivesse saltando de dentro da obra para fora em uma leitura onde o flerte vem acompanhado de uma diversão, mais do que a perversão em si. O Taz arrasa no papel e rouba a cena em cada momento de aparição que ele compõe. Competente em momentos os quais são decisivos e que talvez, mesmo que o roteiro em si os nerfe, como é o momento, na minha opinião, pelo menos, da despedida dele do Baratie, ele ainda os vive como se estivesse em potencial máximo. É excelente, é sedutor, é sensacional. Encantador, cara. O Taz Skiller é... Nossa, o cara arregaça, sabe? Cada vez que ele aparece, parece que você torce para ele aparecer mais e mais vezes na cena, sabe? Ele dá o charme na cena. Ele dá o charme na cena sempre que aparece. É impressionante, impressionante. Sem contar que ele luta muito bem, né? Eu acompanhei o Taz nesses últimos anos, né? Desde que foi anunciado. E, mano, ele não parou de treinar para isso em nenhum momento. E de fato, cara, você enxerga isso mesmo, você vê, sabe? Ele é muito bom, ele é muito bom. E o Jacob Romero Gibson? E o Jacob? O Sop ao acordar até dormir ou tentar dormir, espalhafatoso, chamativo, cativante, o ingresso para um show de performance que alterna entre um medo constante de deixar o que precisa para seguir com a viagem que a vida chama, tal como o personagem que faz o pai dele faz, né? O Yasopp, que precisa da vida a um personagem tido como normal em meio a um monte de monstros. Ele é medroso, ele é trapalhão, ele é engraçado, ele é icônico, ele é simplesmente o Sop, o rei dos atiradores. E aqui é um Sop pé no chão, mas eu não errei tanto, sabe? No vídeo que eu fiz ontem. Ele é mais do mesmo, sabe? Eles multiplicam algumas características do Sop nele. Pode parecer que durante o arco dele não é bem assim o que eu tô falando, mas é porque ele respeita o clima de tensão que aquilo promove, sabe? Ele tá tenso, ele tá no meio de uma situação que, putz, eu moro aqui a vida inteira e agora que eu tô tendo que lidar com isso, sabe? Então, tipo, é diferente. Quando ele sai de lá, cara, é o Sop todo. É o Sop inteiro, é o Sop mais o Sop do que o próprio Sop, sabe? Você vai ver muito isso, por exemplo, no próprio arco do Baratie. Os momentos que ele fica quieto é porque ele tá morrendo de medo e isso transparece muito na feição dele. Nossa, o Jacob arregaçou, cara. Quem é fã do Sop não vai se sentir traído. Ah, mas ele não tem o nariz, assim como o Sanji não tem a sobrancelha. Cara, você não vai sentir falta disso, de verdade. Você não vai sentir falta disso. E, cara, eu tenho que dizer, uma das maiores surpresas pra mim foi a performance do Aiden Scott. Tá magnífico. Ele como Helmepo tá magnífico. O olhar de soberbo, o jeito nojento mesmo, a vontade inspirada em entrar lá dentro e descer a mão na cara dele, sacas? O brilho no olhar ousado, aquela
queda desse mesmo brilho ao se deparar com uma situação onde ele não vai longe, o ator mandou muito bem. E ele se desenvolve, sabe? O personagem dele se desenvolve muito bem. Tem momentos que você não sabe se você fica com raiva dele ou se você vira fã dele, sabe? É muito bonito a forma, muito similar ao anime, inclusive, de como ele e o Kobe vão se desenvolvendo, cara. E isso é um saldo muito positivo na série, sabe? Ela aborda umas coisas assim que você olha e fala, pô, meu, se tivesse tido isso daqui na obra original, no material original, puta, teria dado muito bom, sabe? Teria dado muito bom. Foram adições perfeitas. Assim, perfeito. E quando eu falo adições, eu não estou exagerando, tá? A série de fato apresenta para você adições do material exclusivo e canônico, como é o caso no Mr. 7, que eu vou deixar para falar quando sair o review do próprio episódio, tá? E se eu falar dele, quem é louco de não falar do Morgan Davis, né? Cara, não tem como. Esse ator é extremamente fofo, cara. Ele te faz se interessar cada vez mais pelo desenvolvimento contínuo do personagem. O Morgan consegue criar de maneira excelentíssima todos os trejeitos, todas as manias, as incógnitas que cercam o personagem do Kobe desde a sua primeira aparição, aquela indignação contida pelo medo e pelo desconforto de não ter força o suficiente para combater aquilo do qual ele não necessariamente entende, e para se adentrar ao que ele pensa entender, mas que descobre saber menos ainda o que é a justiça e o que é a ausência dela. O Morgan, assim como a Emily, né, demonstram nos olhares deles, nos gestos deles, o que os personagens querem passar, muitas vezes sem nem mesmo começarem a falar. Sabe? Às vezes eles não precisam falar. Você olha no olho deles e você já sabe disso. Sabe? É impressionante isso. É aquela comunicação não verbal. Sabe? Eu acho isso incrível. Sabe? Ele tá de parabéns, cara. Ele tá de parabéns. Ele tem que brilhar mesmo. Ele já tinha mostrado um trabalho interessante no filme da Morte do Demônio, né? Só que aqui, cara, ele se encontrou. Sabe, ele realmente se encontrou. Inclusive uma curiosidade muito legal, ou pelo menos curiosa, né? Quando ele foi escalado para fazer o Kobe, algumas pessoas não sabem, mas ele é trans, né? Ele é um menino trans. E quando ele foi escalado, alguém mandou uma mensagem para ele no direct falando para ele não ser tão gay quando for interpretar o Kobe, que ninguém merece. Aí o ator falou: pois muito bem, não se preocupe, eu vou ser o mais gay que eu conseguir. É isso, eu já sou teu fã. E em matéria de carisma, você já sabe até de quem que eu vou falar agora, né, velho? É impossível não comprar e muito o carisma absurdo do Jeff Ward, que acredito que vai vir a se destacar cada vez mais na indústria depois de chamar a atenção de todos como o lendário Bug, o Palhaço Estrela. Sendo essa estrela presente tanto no personagem, tanto no ator. Que atuação incrível! Amedrontador e engraçado ao mesmo tempo. Bonito e feio ao mesmo tempo. Um show de rancor, de palhaçada, de ousadia e de tiradas das quais é impossível você ao menos não sorrir para se segurar a risada. O Jeff é outro que quando entra na cena parece que tudo fica 10 vezes melhor. Tudo parece que ganha mais cor. Tudo parece mágico, sabe? Ele é realmente um ícone da cultura com pompa. Para os entendedores, né? E é impossível aqui. Eu assisti pela primeira vez em português, mas em alguns momentos eu colocava no áudio original porque eu queria ver como que os atores estavam se saindo, né? Eu fiz isso inclusive, por exemplo, na própria cena da Nami. Mas, cara, o dublador dele é incrível. É incrível, assim. E é legal porque ele tá um pouquinho mais presente na série, né? Nessa primeira saga, do que no próprio material original. E, putz, mano, tá incrível. Tá incrível. De verdade, assim. O Bug tá maravilhoso. Maravilhoso. Lenda viva. E a Lia é a Álvida, né? Brutal, violenta, sem escrúpulo, raivosa e ao mesmo tempo de muita classe. Folgada, revoltante, má, perversa. E de espaço ocupado por sua moderna abordagem na trama. Vai ter provavelmente bons momentos na provável segunda temporada, porque eu realmente acho muito difícil não ter uma segunda temporada dessa série, cara. Ela praticamente te vende isso, tanto pelo começo, tanto pelo meio, tanto pelo final dessa temporada.
E ela realmente é moderna, você vê a clava dela, tem uma pegada ali com a proa do navio, sabe? É bom, cara, é muito bom. E o Vincent Regan, né, o Garp, ele é realmente uma autoridade curiosa, aqui tendo muito mais destaque nessa mídia do que nas outras nesse período da história. Consegue entregar aquele sentimento de dúvida em quem não conhece o personagem, de quem exatamente é esse homem. Seria de fato um herói? Seria algo mais do que isso? Até onde ele vai, até onde ele se recusa a ir. Brutalmente impõe um sentimento carismático de esse cara precisa aparecer mais vezes. O Vincent arregaça no papel de Garp e aplica o carimbo de selo master para a série com o resto do elenco. Acredito eu que ele não será tão presente na próxima temporada, mas que fez uma participação de abertura jus ao tamanho do título que ele mesmo carrega. E isso é muito legal porque o próprio personagem apresenta elementos do Garp que no material original você só vai conhecer lá pra quarta saga, sabe? Lá pra depois do Novo Mundo, que é papo aqui de 500, 600 capítulos. Inclusive a obra faz isso outras vezes. Você vai ver menções que normalmente você só veria na segunda saga do anime, na terceira, na quinta, na quarta. Parece que tem um pedacinho de cada saga nessa primeira temporada, e isso compõe o universo, aumenta o world building absurdamente e torna o universo muito vivo, sabe? Você tem aqueles momentos em que o personagem tá falando na frente, tá falando lá atrás, você tem essa presença avassaladora do brilho, sabe? Tem um brilho incrível. Mano, eu tô maravilhado, cara. E o McKinley, né, velho, o nosso icônico Arlong. O Arlong, quando ele apareceu, ele deu uma torcida de nariz na galera, né? Alguns gostaram muito, alguns entenderam que ficou uma pegada interessante, diferente, ficou harmonioso, né? Pelo menos com aquele abraço ao bizarro, ao estranho que a série teve coragem de fazer, né? Eu devo dizer que gostei, tá? Mudaria uma coisinha ou outra, mas mesmo assim você vê que tá muito bem trabalhado. E, cara, o Vincent manda muito bem. A voz, a entonação, aquela coisa meio alfa, sabe? Minkley, cara, ele traz aqui uma releitura muito interessante para um personagem com uma profundidade importada das páginas mais avançadas da história do material original. Assim como eu falei para vocês que o Garp fazia, sabe? Até mesmo o Kobe e tal, a narrativa em si. Mas o Arlong, ele discute isso. É diferente, ele discute essa abordagem, sabe? Você vai ver coisas que são faladas lá no arco da Ilha dos Tritões, que quem sabe aí, quem acompanha, né, sabe que é lá pro 500, 600 e pouco, 500 e pouco na verdade, você vai ver ele falando aqui, você vai ver ele replicando, você vai ver ele citando personagens que só vão aparecer lá na frente com a revolta que de fato tá presente no personagem. É um Arlong controverso, ele é idealista, ele é perigoso, ele é sem escrúpulos, ele é perverso, ele é alguém que exala o sentimento de quem está consumido pela fúria, pela vingança, pelo trauma e por uma história que está além do que os nossos olhos conseguem compreender, pois na frente de tudo isso fica sua irônica maldade impedindo qualquer tipo de coração presente nele. Então assim, vale muito a pena, cara. Vale muito a pena prestar atenção no Arlong, prestar atenção no que ele tá falando, prestar atenção no que ele tá fazendo e no porquê que ele tá fazendo, sabe? Ele tem esse espírito revolucionário nele. Bom, entra aquilo, né? Os fins justificam os meios. O Arlong é o personagem que vai te fazer dar uma pensada sobre isso. A gente não pode deixar de citar o Craig Fairbrass, né, velho? Ele arregaça como Zeph. Ele é mais um dos casos onde parece que o personagem saltou da tela e veio pro mundo real. O tom, o jeito, a força, a severidade por trás de algo sentimental, algo único, algo paterno e bonito. É tão grande quanto o próprio personagem nas outras mídias. Vale muito aplauso, sabe? E, cara, tem uns takes, assim, dele, fotográficos, assim, cinematograficamente, que, meu Deus, cara... Nossa, tá muito bom, cara. A caracterização dele é uma das melhores da série. É uma das que brilham, sabe? Não tem como negar isso. Ele é imponente, ele tá presente, ele aparece, ele manda braba. Ele não tem papo na língua, sabe? E ao mesmo tempo ele compra certas brigas que tu se empolga de ver ele comprando, sabe? Porque ele não tem nenhuma obrigação de fazer aquilo, mas ele vai lá e compra essa briga.
é muito legal, velho. É que eu não posso entrar em detalhes porque seria realmente spoiler, tá? Porque a série, ela tem uma certa liberdade ali criativa, uma certa liberdade narrativa que te propõe alguns momentos que tu fala, puta, que fanservice bem feito, sabe? Que fanservice que eu gosto. Eu sou fã e quero service, né? Como dizem alguns aí. Outro que também não fica pra trás é o excelente Alexander Maniatis, né, cara? Que ele interpreta o Capitão Kuro. Ele é amedrontador, ele é perigoso, ele é exigente, ele é egocêntrico. E apesar de forte como lutador, ele é fraco de espírito. Ele é inseguro em relação ao mundo. Ele deixa brechas na série que podem ser muito promissoras em um futuro próximo. Ele tem um ar de mistério que não se apaga com a sua ida da cena. É muito interessante isso, tá? A série deixa uma certa brecha para ele que pode possibilitar um melhor aproveitamento que talvez tenha faltado no mangá, que a gente não tenha essa falta aqui. Quem sabe até mesmo no começo da segunda temporada, se certas observações pela minha parte estiverem corretas. Mas aí a gente vai ter que esperar lançar para saber, e sabe-se lá quanto tempo vai demorar, já que essa primeira temporada foram 7 anos de produção, né? Vamos ver. A Celeste interpreta a Kaia, né? Uma personagem essa da qual os roteiristas quiseram experimentar uma jogada bem arriscada, eu tenho que falar, da qual por mais que soe bem diferente do original em aspecto de ação, não é algo que vai te surpreender negativamente. Na verdade é algo que meio que a gente já espera no próprio material original, mas que a gente nunca pôde ver de fato, a gente nunca pôde vislumbrar, mas eu não vejo como isso pode ser algo negativo, porque é algo que ressoa já na série original, sabe? Gente, eu acho que na verdade a grande parte de vocês que não viram ainda vai gostar, na verdade, desse fechamento com ela, tá? Fechamento, né? Porque a gente sabe que a Kaia é uma personagem de conversas do mundo, né? Vou abordar um pouquinho agora um dos pontos negativos, né? Porque a gente precisa falar, nem tudo são flores, por mais que pra mim seja quase isso. Conforme mencionado antes, né? Por mais que você não vá se importar tanto por comprar a ideia do verso, sim, haverão algumas perucas estranhas de vez em quando, em algumas caracterizações bem específicas, porém mais presentes em figurantes ou personagens secundários, que aqui eles ganham menos destaque do que nos episódios do material original, por exemplo. Não é nada que você vai parar para observar demais, porque você provavelmente vai entender os motivos da produção e da narrativa e não destacar tanto esses personagens secundários, né? Porém ainda fica aí como um dos pontos negativos, já que a gente tem que achar algum, né? Se é que você entende o que eu tô querendo dizer. Algumas pessoas vão apertar um pouco mais isso. E eu explico por quê. Uma das coisas que faz One Piece ser One Piece é esse cuidado que o autor tem em cuidar de personagens secundários também. Então aqui eles estão vivos, aqui eles têm o background deles, só não é tão fluido quanto o do material original. Até porque, né, gente, eles tiveram que fazer uma boa resumida de algumas questões aí, porque 8 episódios para adaptar quase 60 episódios, sabe? E mesmo assim eles conseguiram fazer de uma forma boa, tá vendo só? Até para falar de um ponto negativo eu acabo falando de uma forma positiva no final, porque a série realmente tem um saldo muito positivo. E falando em saldo positivo, não tem como, né? A cenarização tá impecável, a releitura regional casa tão bem que às vezes a impressão é que aquilo ali não saiu necessariamente de um live action. As ilhas, o mar, os bares, o fuzuê populacional tá simplesmente incrível. O CGI da série está muito competente, destaque especial para o Bug, que é presente de tempo em tempo na série e não perde a qualidade de seu CGI normalmente. Existem alguns deslizes, mas são tão rápidos que você não vai nem perceber, porque provavelmente vai estar vislumbrando algum outro detalhe. A escolha das cores e das temperaturas delas, desde na base da marinha ao circo dele, vão tornar a experiência imersiva, do qual inclusive não se atreva a assistir em volume baixo. Sério, eu fiz questão, cara. Eu fui lá, fiz um bem bolado, coloquei a Netflix no meu Play 4, coloquei o fone da Marshall e uau! Sabe? É esse tipo de experiência que é essa série. E para lá falar do último ponto negativo pra mim, né, que é a trilha sonora, ela é simplesmente magnífica, tanto que a gente vai voltar a falar dela, porém em alguns pequenos momentos, como na luta contra o Arlong no Baratie, ou no lendário momento da Nami pedindo ajuda pro bando, você pode sentir algo que pode soar como: isso aqui poderia ter tido uma melhor seleção de faixa, tá? Nada demais, nem que vai atrapalhar a sua experiência, apenas que dá uma certa segurada no que poderia ser mais intensivo ainda. Entende?
com algo mais igualmente intenso sonoramente dizendo. Esse é o ponto negativo final que eu tenho para falar, porque sinceramente agora vem outro extremamente positivo. A trilha sonora tá simplesmente magnífica. Sabe o que é magnífica? Sim, você vai lembrar de Piratas do Caribe, você vai lembrar de um Harry Potter ou de outras obras onde a trilha sonora te transporta para um conto épico que está sendo contado. É sombrio, é intenso, é aventureiro, é selvagem, é marítimo. Realmente a trilha sonora consegue fazer você sentir que está dentro de um grande romance aventureiro, pitoresco, em que você não pode abandonar. Ou perderá o One Piece da coisa, sacas? As referências musicais a momentos épicos do anime original, como Binks no Saki tocando de fundo com os Piratas Ruivos, momento citado esse na obra original, né? O Yara acompanhando momentos onde somente a mesma poderia estar presente, a transição do tema do Roger ao tema do Luffy na execução, que tinha sido citado pelos produtores musicais, né? Sem dúvidas, essa composição é digna de compor uma pasta no seu celular até para começar bem o dia, né? Quase como se fosse uma egrégora para você escutar. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve, compartilha com outras pessoas que também gostam de One Piece. E, cara, deixa aí nos comentários o que você achou. Você acha que eu falei merda? Você acha que eu viajei demais? Tu acha que eu fui, oh meu Deus, fantasioso demais? Qual que é a sua opinião sobre o live action? Você já assistiu? Não assistiu? Deixa aqui nos comentários que eu tô muito curioso pra saber. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo hoje. E valeu!